Fala conosco nessa manhã. Queremos ouvir a tua voz, Pai. Nos ensina, Deus. Queremos aprender. Nos faça enxergar o que nós estamos enxergando, Pai. Faz as escamas caírem dos nossos olhos, Pai. Faz as escamas caírem dos nossos olhos. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Transforma a nossa vida nessa manhã através da tua palavra, Pai. Nos liberta daquilo que nos tornamos cativos, prisioneiros, Senhor. Pai, nos liberta de nós mesmos. Nos liberta de nós mesmos, Senhor. Que a tua palavra gere vida em nós, Pai. Que a tua palavra gere força em nós. Que a tua palavra gere poder para tomarmos as decisões, Pai. Porque não há como a tua palavra vir e continuarmos sendo iguais. Continuarmos do mesmo jeito, Jesus. Nos ajuda, Pai, a decidirmos. Nos ajuda a agir, meu Pai. Que a tua palavra gere em nós, Senhor, a força para agir, a força para lutar, a força para continuar, Jesus. Que a tua palavra nos transforme nessa manhã, Pai. É o que eu te peço, Jesus. É o que eu peço a ti, Pai. Fala conosco, Senhor, e transforma a minha vida. Com as mãos levantadas para o céu, diga glórias ao Pai, ao Filho e ao Divino Espírito Santo de Deus. Aplauda o nome de Jesus mesmo. Aleluia. Aplauda aquele que vive, aquele que é o Senhor das nossas vidas. Louvado seja. Bom dia, bom dia, irmãos. Pode se assentar, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. É um prazer a gente estar junto nessa manhã, uma manhã especial, uma manhã de Santa Ceia, uma manhã que também nós comemoramos o Dia dos Pais. Daqui a pouquinho vai ter uma oração especial para os pais, em nome de Jesus. Mas eu quero trazer para você o alimento, a palavra. Amém? Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, abra ela no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 4. Se você trouxe a sua Bíblia Sagrada, se você trouxe, a sua Bíblia, abra ela no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 3 em diante. O tema da nossa mensagem é quebrando o ciclo com o pecado. O profeta Isaías disse: a única coisa que causa divisão entre nós e Deus, o profeta Isaías diz, é o pecado. A única coisa que pode nos deformar na nossa jornada cristã é a permanência no pecado. O pecado tem poder de domínio, de deformar a vida cristã. E nosso papel como cristão é lutar contra o pecado, vencer o quebrar ciclos que muitas vezes vai nos aprisionando sem perceber. Pecados da qual já deveriam ter saído, mas ainda permanece. E essa palavra vem com o teor de quebrar ciclos que está te prendendo. Amém, igreja? Gênesis capítulo 4, versículo 3 começa dizendo assim: e aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra. Caim trouxe do quê? Do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. E o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta. Versículo 5: mas a de Caim e a sua oferta não se agradou. E Caim ficou muito irado e fechou a cara. Versículo 6: então disse o Senhor: por que você anda irritado? Porque essa cara fechada
Se fizer o que é certo, se tivesse feito o que é certo, algumas traduções dizem, se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está o que, igreja? A porta e a sua espera. A porta e a sua espera. E o desejo dele será contra você. Mas é necessário, olha o que ele diz agora no final, mas é necessário que você, o que, igreja? Domine. Agora olhe para mim para que você possa entender o contexto. A Bíblia fala aqui com toda a clareza sobre a ação de dois irmãos. Um, por sua vez, um agricultor cuidava de plantas e frutas, outro como se intitulava como fazendeiro. E os dois decidem levar o quê? A sua oferta. E aí a gente nota que uma oferta é aceita, a outra oferta não é o quê? E a gente se pergunta por quê? Por que Deus aceita uma e rejeita a outra? Por que Deus se agrada de uma e não se agrada o quê? De outra. E nesse exato momento tudo muda entre esses dois irmãos. A partir desse exato momento a história desses dois irmãos muda. Não é mais a mesma. Não é mais igual. Eu acredito que o afeto também deles muda um para o outro, principalmente de carinho. E de repente, dentro desse texto, a Bíblia fala que a gente conhece a história, a gente sabe que acontece o primeiro homicídio, que o irmão agora mata o outro, mas preste atenção no que Deus fala com ele antes. Eu quero que você preste atenção no versículo 7. Se puder colocar na linguagem de hoje, coloca na linguagem de hoje, Gênesis 4, versículo 7. Gênesis 4, versículo 7, na linguagem de hoje. Aí você olha no telão para você ver. No telão diz assim, ó, na linguagem de hoje, diz assim, ó: se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal, e por isso o pecado está o quê? À porta. E ele quer dominá-lo. E essa tradução diz assim: mas você precisa vencer. O pecado está à porta, mas você precisa o quê? Vencer. Agora preste atenção, todos nós sabemos que Caim não venceu o pecado. Ele comete homicídio. Mas o Senhor o alerta do posicionamento que ele precisava ter. E a minha grande pergunta para Deus foi essa: Senhor, como é que eu faço para vencer o pecado? A gente olha para Caim, ele tinha a oportunidade de ter vencido o que, irmãos? O pecado. Ele tinha a oportunidade de escrever uma história diferente da qual foi. Mas por que ele deixa o pecado dominar? Existem três coisas nessa história que eu quero pontuar com você. Como é que a gente vence o pecado? A primeira coisa que Deus fala nesse texto é: se tivesse feito o que é certo. Se tivesse feito o que é certo. Então a primeira coisa importante, fazer o que é certo, não é uma tarefa simples. Todos nós aqui temos ciência do que é certo e do que é errado. A gente tem essa ciência, a gente tem essa competência, temos a informação, e por que muitas vezes não conseguimos fazer o que é certo? E o que é o certo nessa história? O que é o certo nessa história? Porque o Senhor está cobrando dele, se ele tivesse feito a coisa, o que era o certo nessa história? Bom, os dois estavam prontos para fazer uma oferta. Mas o que diferencia o certo do errado aqui, pastor, nessa história? Porque eu vejo o irmão trazendo também uma oferta, vejo o outro trazendo também uma oferta. Mas a Bíblia faz questão de dizer assim, irmãos, olha o que a Bíblia está dizendo aí. A Bíblia faz questão de dizer que o Abel, ele trouxe as primícias. Abel trouxe as. Essa palavra primícia no latim significa aquilo que vem primeiro, o fruto primeiro, o começo. Agora, porém, o seu irmão não traz o começo. Ele não coloca o Senhor como primeiro, como a primazia, como estão no começo. Ele coloca o Senhor no final. Nossa, lembrei, eu tenho que levar também uma oferta para o Senhor. Lembrei, eu tenho que dar algo para o Senhor. Agora preste atenção.
Bom, o que é o certo? O certo para nós e para cada um era colocar Deus em primeiro. Como é que eu consigo vencer o pecado? Quando eu estabeleço isso na minha vida. Não tem fórmula mágica para sair do pecado. Porque eu já vi gente orar, eu já vi gente jejuar e não conseguir sair da onde? Do pecado. Porque ela não entendeu o princípio. Aonde é que eu tenho que colocar Deus em primeiro? Eu preciso fazer isso, porque isso é a coisa certa. Qual é a coisa certa a se fazer, igreja? Colocar Deus aí? Colocar à frente do meu desejo. Colocar à frente das minhas intenções, colocar à frente dos meus pensamentos, mas nem sempre é fácil. Por que não é fácil? Porque podemos estar cercados por um sentimento, medo. Por que você não colocou Deus em primeiro? Porque eu tive medo. O medo não é trabalho. A minha falta de confiança no Senhor. Por não entender esse princípio, eu acabei errando, eu acabei o quê? Sair do pecado, porque não estabeleceu isso. E isso, para você colocar Deus em primeiro, vai precisar haver um radicalismo. Diga para o irmão, pessoal, se prepara para ser radical. Como assim, pastor, radical? Já reparou como Jesus fala a respeito do pecado no Novo Testamento? Ele fala assim, sobre o pecado. Ele não fala para você orar. Ele fala assim, se a tua mão te faz pecar, ele fala, corta. Se os teus olhos te fazem pecar, o que ele fala? Arranca. Qual é o sentido disso? Então quer dizer que talvez o pecado, não, é o radicalismo. Para você conseguir colocar Deus em primeiro, você vai precisar adotar um radicalismo com as outras coisas. Se você não adotar um radicalismo com as outras coisas, você não consegue. Se você não adotar o radicalismo com o seu pensamento, você não consegue. Se você não adotar o radicalismo com os seus desejos, você não consegue. E é sobre isso que eu quero que você entenda. Se você não impor esse radicalismo, você não consegue ser liberto. Você vê que Jesus, quando falou do pecado, ele falou assim, ora o pecado, faz jejum. Ele diz, não, você tem que ir na raiz, você tem que ir lá e corta o mal pela raiz. A origem. Aonde é que começou a surgir esse desejo? Aonde é que começou a surgir esse pensamento? Porque eu sei o que eu preciso fazer. Só que eu só ganho força, irmão. Só tenho força quando eu ajo dessa forma. A minha atitude precisa ser essa. Se você quer se ver livre desse pecado, se você quer manter a porta fechada, porque é isso que o Senhor está falando. Mantenha a porta o quê? O pecado está à porta. Ele está louco para te dominar. Está próximo. Mas manter a porta fechada requer de nós essa postura. Requer de nós agora essa atitude. Colocar Deus em primeiro. Tudo vem Deus em primeiro. O Senhor precisa estar em primeiro na minha vida. Eu quero até puxar a sua orelha. Você que vem no culto, principalmente só de domingo. Porque o Senhor precisa estar em primeiro na tua vida. Eu sei que você tem sua correria. Eu sei que às vezes é difícil conciliar dias da semana para estar aqui. Mas o seu único dia é domingo. O Senhor tem que estar o quê? Eu vou, mas vou depois do culto. Vou, mas vou depois do quê? Do culto. É o único dia que eu tenho. Sabe por quê, irmãos? Eu não sei se você já parou para fazer a conta disso. Sabe quantos domingos tem no ano? Quantos domingos tem no ano? Você vai assustar. Quanto? Sabe quantos domingos tem no ano? Quando ainda cai o ano bissexto, tem 56 domingos. Então você só vem domingo, você só vem 56 vezes na igreja. Só isso. Aí eu te pergunto, como é que você vence o pecado? Vindo 56 vezes na igreja. Como é que você acha que vai ser forte? Como é que você acha que você não vai ser seduzido? Como é que você acha que você não vai ser influenciado? Você só vem 56 vezes na igreja. Por que eu estou falando isso?
você entenda aqui hoje. Porque senão a sua vida cristã, a qualquer momento você vai naufragar. O pecado vai conseguir te dominar, vai te alcançar. A qualquer momento você vai estar sujeito a abrir o que, irmãos? A porta. E a única forma de vencer é assim. Quando eu olho para Abel nos ensina um princípio muito forte, irmãos. Ele destrói, ele parece um sermão, a postura dele. Porque Abel vai e oferta a sua primícia. Irmãos, nós não ofertamos na igreja para lembrar de Deus. Quando a gente oferta ao Senhor, nós estamos colocando Ele primeiro na nossa vida. Diga glória a Deus. Você está colocando Ele primeiro. Então ofertar não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. É um ato que você está colocando o Senhor como primeiro. E é isso que Abel estabelece. É isso que Abel mostra para nós. Quando ele traz, peraí, nasceu aqui a primeira cria minha. Nossa, deixa eu levar para quem? Para o Senhor. Vem primeiro. Então, a primeira coisa, como é que eu venço o pecado? Estabeleça isso. Começa a colocar Deus em primeiro. Faz aquilo que é certo. Estabeleça um radicalismo. As pessoas daqui para frente falam assim: ó, não adianta chamar a mãe, porque a mãe só vem depois do culto ela vai. Então vamos passar lá, pegar ela depois. O pai vai depois. A gente vai depois. Por quê? Por que vocês agem assim? Mas não pode faltar um dia. Pode. Mas é o único dia que eu tenho com o Senhor. Então ele vem em. Ele está em. Vou fazer qualquer coisa. Vou com vocês, vou participar, vou festejar, vou fazer churrasco, vou pescar, vou para onde for. Mas primeiro vem querer. Amém, igreja? Segunda coisa importante nessa história. Segunda coisa importante. A Bíblia diz assim, no versículo 5 e 6: mas de Caim e de sua oferta não se agradou. E Caim ficou irado e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você anda irritado? Por que você anda com essa cara fechada? Agora imagina, irmão, imagina o Senhor vindo conversar com a sua criatura, ó, e aí o Caim com a cara fechada, ó, o Caim bicudo, olhando para Deus bicudo. O que foi, filho? Nada não. Aconteceu alguma coisa? Você percebe o quê? Que Caim agora é dominado pelas suas emoções. Caim é engolido pelas suas emoções. Agora preste atenção. O ódio entra no coração dele. A raiva entra no coração de quem? Ele é dominado agora pelo sentimento do quê? De raiva, de ódio. Ele não consegue olhar para a cara do Senhor, para o rosto de Deus naquele momento, com alegria. Mas há um rapaz irado, olha para o irmão no encontro. Bicudinho. Quem conhece gente bicudinho? Diga Deus me livre. Pastor, parece a minha mulher, cara, bicudinho. Parece meu marido, pastor, cara, entendia nada do que ela está bicuda. Saí para trabalhar, voltei, ela está assim, ó. Sei lá o que aconteceu no meio do caminho. Não é? E isso é sério, sabe por quê? Porque quando as suas emoções te dominam, você não consegue mais se relacionar com Deus. Preste atenção. Quando as suas emoções te dominam, você não consegue se relacionar com quem? Com Deus. Preste atenção. Há alguns anos que isso aconteceu, eu fui visitar uma família. E aí eu fui visitar a casa dessa irmã, cheguei lá, encontro o marido que nem o Caim, com aquela cara, você sabe? Você chega naquela casa, o marido com aquela cara de Caim. Aquela cara de Caim pesado de Jeová. E agora? Essa cara de Caim aqui, aquele clima, sabe? Nada amistoso. E aí quando eu cheguei naquela casa, eu vi fotos
quadro dos santos. Aquele monte de quadros que foi no cara lá dos santos. Olha, eu vou falar de igreja aqui, não, eu vou falar dos santos agora. E começamos a falar dos santos, santo daqui, santo de lá. Eu falei, cara, eu assisti esse campeonato paulista, eu estava lá nessa final, eu assisti e tal, e não quero, e o cara foi se soltando. Aquela cara de Caim foi mudando, e aí, bom, ele começa a se abrir. Pastor, essa situação que a gente está aqui, financeira, é por causa dos meus irmãos. Por causa deles nós estamos assim. Meu pai tinha propriedades, mas meus irmãos foram gananciosos, ficaram com mais. E aquela raiva, aquele ódio, aquela amargura. E eu vou voltar para o Santos. Eu vou falar de outro Santos. Calma aí. Aquela raiva de novo. E aí ele conversa um pouco de futebol. Daqui a pouco ele volta no assunto de novo. E começa a demonstrar o ódio que ele tem dos irmãos. A raiva que ele tem de quem? E culpa os irmãos por estar naquela situação. Conversa vai, conversa bem, fiz oração. Estou indo embora. Falei, tchau, irmã, foi um prazer estar aqui com vocês, passar uma tarde maravilhosa aqui com vocês. Ela fala, pastor, eu preciso te falar uma coisa. Por quê? Essa história que ele contou não é verdade. Como assim? Não é verdade. A partilha dos bens foi feita igual. Cada um recebeu a mesma porcentagem, o mesmo tanto. Ele que não soube administrar, os irmãos dele cresceram, foram abençoados, multiplicaram, trabalharam, cresceram e prosperaram. Ele conta essa história se vitimizando. O que eu quero que você entenda com isso aqui? É a mesma coisa que Caim. Quando as suas emoções, você é dominado por elas, você vai se sentir vítima. Você vai achar que a culpa é de quem? Dos outros. E aí, o Caim começa a achar o seguinte: que Deus é injusto, meu irmão é exibido demais, né? Meu irmão é exibido, por que ele foi fazer isso? Mas Deus, eu trouxe a minha parte, Senhor. Eu fiz o meu melhor. Eu fiz o meu melhor. A questão não é de fazer o melhor. A questão é o lugar que você colocou o Senhor. Na matemática tem uma colocação interessante que diz assim: a ordem dos fatores não altera o quê? O produto. A ordem dos fatores não altera o quê? O produto. Isso na matemática. Mas na vida cristã, a ordem dos fatores altera. Diga para o irmão só: a ordem dos fatores altera. Porque se a Bíblia fala que primeiro vem o reino de Deus e a sua, então ele não pode estar em segundo. Se a Bíblia está falando que as primícias ao Senhor vem primeiro, não pode estar em segundo. Então aqui começa o vitimismo de algumas pessoas. Agora essas pessoas não conseguem sair do pecado, por quê? Porque elas são controladas pelas suas emoções. A raiva, o ódio. Aonde é que está? Por que o pecado consegue te dominar? Por causa desse sentimento que você está no teu coração. Essa raiva que está no teu coração. Esse sentimento que muitas vezes, da qual você deveria combater, da qual você deveria lutar contra isso. O Caim deveria ter olhado para ser verdade, Senhor. Eu não fiz o meu melhor. Mas na próxima, Senhor, eu vou trazer as minhas primícias. Mas ele prefere se olhar como um Deus injusto, um irmão exibido, né? Ele perde a visão correta de si mesmo. Quando a gente é levado pelos nossos sentimentos, nós perdemos a visão correta de si, a concepção. A gente passa a enxergar a gente de uma outra forma, de uma forma errada. Veja que Deus tenta falar com Caim, Deus tenta avisar ele, Deus tenta falar sobre essa postura que ele está tendo.
fale o quê? Mais alto. E muitas vezes a gente faz isso. Por que você está preso tanto tempo? Porque você acha que a culpa é dos outros. Você criou uma concepção completamente errada de si. Isso. É tão perigoso, irmãos, é tão perigoso na vida cristã, quando a gente passa a criar uma concepção como essa, como aquele senhor. Ele conta essa história que está naquela situação financeira, é culpa de quem? E Deus não é injusto, irmãos. Coloca para mim na tela, Hebreus capítulo 6, versículo 10, na linguagem de hoje. Coloca na linguagem de hoje, só para você entender isso aqui, ó. Hebreus 6, 10, linguagem de hoje. Deus não é injusto. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram ajuda, que lhe deram ainda estão dando aos seus irmãos na fé. Deus não é o que, igreja? Deus não é o que? Injusto. Em nenhum momento Deus vai agir de injustiça para com você. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Em nenhum momento. Só que nós criamos essa concepção. Estamos sendo injustos. Meu irmão foi injusto. O fulano foi injusto. Foi injusto o que aconteceu nessa igreja. Não foi. Você está sendo dominado pelas suas emoções. Você deveria ouvir o que Deus está falando. Só que as emoções, elas nos bloqueiam. Deus fala, Deus tenta falar, Deus tenta mostrar. Só que o nosso sentimento está tão à frente que a gente não consegue mais ouvir o Senhor. A gente para. O que Deus está dizendo para você aqui? Para você manter a porta fechada, para você vencer o pecado, você precisa vencer a parte que você é fraco, as emoções. As suas emoções. As suas emoções que estão levando você a cada dia a permanecer. Porque você acha que fizeram com você por injustiça. Ou a situação que você está vivendo hoje é injusta. E aí, a pior tragédia é essa que diz agora. Olha o que diz. Gênesis 4, versículo 8. Gênesis 4, versículo 8. E Caim disse a Abel, ao seu irmão: vamos ao campo. Estando ele no campo, Caim se levantou contra quem? O que ele fez? Se levantou contra e o seu irmão e o matou. E o matou. Agora olhe para mim, para dizer para você. Por que algumas pessoas não conseguem vencer o pecado? Por que Caim não conseguiu vencer o pecado? Caim achava que o problema era o seu irmão, não mudar a sua atitude. O que acontece nos dias de hoje é quando nós começamos a achar que o problema da nossa vida é os outros. Isso aqui é um perigo. As pessoas começam a achar que o problema da sua vida é quem? É a minha mulher, é o meu patrão, não, esse irmão aí, é essa irmã, não, é a minha mãe, o meu pai. É um perigo quando a gente começa a achar que o problema da nossa vida é o irmão, é os outros. A gente começa a achar isso. Por que Caim mata o seu irmão? Qual é a concepção mental dele? Peraí, se o meu irmão estivesse aqui, não tinha comparação. Não tinha comparação. Não tinha parâmetro. Não tinha. Então o que eu vou fazer? Vou matar o meu? Vou matar ele. Deus vai comparar com o quê? Vai ver com o quê? Porque às vezes, irmãos, a excelência, presta atenção aqui, ó. A excelência das outras pessoas mostra muita coisa sobre você. Mostra tanta sua pequenice. Isso incomoda. A excelência do outro. É uma verdade. A excelência do outro incomoda. A forma de como o outro faz. Eu lido com pessoas, irmão. Às vezes tem aquela pessoa que gosta de fazer, mas não faz não, vamos fazer não. Mas dá para fazer, não vou fazer não. Por quê? Porque
E aí a gente prefere o quê? Matar. Como é que a gente mata hoje? Como é que a gente mata pessoas? Quando a gente decide distanciar das pessoas, mas não mudar a nossa atitude. Como é que a gente mata as pessoas? A gente prefere se distanciar, ao invés de mudar a nossa atitude. O Caim poderia ter mudado a sua atitude, mas ele acha que o problema é o irmão. Problemático, meu irmão é exibido, meu irmão é cheio de querer, é mais novo do que eu, olha quem fez. O problema, meu irmão, a gente prefere fazer isso. Olha, é mais fácil mudar de igreja, que tem um monte hoje, do que mudar de atitude. É mais fácil trocar de pastor do que mudar de atitude. É mais fácil não pisar na casa da sua mãe do que mudar de atitude. É mais fácil não ir na casa do seu pai do que não mudar de atitude. É mais fácil não querer sua filha do que mudar de atitude. É assim que a gente mata as pessoas hoje. Como é que a gente mata? Eu vou na casa da Guimar. Por que você não vai lá? A Guimar começa a falar aquelas coisas para mim, mas não é verdade. Não é verdade. O Guimar não quer te ajudar? Não, o Guimar. É mais fácil eu não ir na casa do Guimar. Vou lá não. Mas vou lá casar, não. Por que você não? E a Guimar começa a falar aquelas coisas lá. Mais fácil. Sabe que algumas pessoas pararam de ir na sua casa? Sabe que alguns filhos pararam de ir? Está aí. Porque eles não querem mudar de ir? Eu não vou lá. Por quê? Sua mãe está certa. Seu pai está certo. Seu pastor está certo. Está certo. O que eu preciso fazer? Mudar. Agora Caim acha que matar o irmão vai mudar a solução, vai mudar alguma coisa. Não muda, irmãos, não muda tirar pessoas da nossa vida, fazer isso, aquilo outro, não quero mais saber, isso, aquilo outro. Tudo bem, você pode fingir que ele não existe, pode fingir que ele morreu, mas a minha pergunta é: a sua atitude mudou? É isso que a gente deve refletir. Se a nossa atitude o quê? Se você se afastar e mudar de atitude, amém. Glória a Deus. Amém. Mas matar alguém na nossa vida só para não mudar de atitude, o pecado acaba nos dominando. O que Caim faz não é fechar a porta para o pecado, é escancarar ela ainda mais. Ele não mudou. Ele continuou sendo homicida. Ele continuou sendo marcado. O Senhor o marcou como homem, o que, igreja? Homicida. Não mudou absolutamente nada na vida dele. Ele continuou sendo do mesmo jeito que ele era. O problema, então, não é as pessoas. Eu falei aqui para os obreiros ontem, e até uma mensagem que eu falei na quarta-feira: se a gente quer ser uma igreja forte, poderosa, a gente precisa andar junto, estar junto, fazer tudo. Eu não dependo de você, você depende de mim, eu preciso de um irmão, a gente tem que ser junto. Só que para isso, eu preciso lidar com a minha incapacidade, de lidar com a pessoa diferente. Se eu não souber lidar com a minha incapacidade, o problema é ele. Eu vou tentar montar o Aguimar. O Aguimar é assim, ele é desse jeito. Mas qual é o problema? O problema sou eu que não tenho capacidade de lidar com isso. Eu não desenvolvi nenhum tipo de empatia, de amor. O problema está em mim, não está nele, é isso. Tu coloca no teu coração: como é que eu venço o pecado a partir de agora? Coloca no teu coração: é a minha atitude que vai mudar. Amém, igreja?
Coloca no seu coração, a partir de agora, eu não vou deixar esse sentimento me escravizar, me dominar. Eu já vi tanta gente ficar preso em drogas, em prostituição. Quantas pessoas arruinarem completamente a sua vida por causa de um sentimento destrutivo, ódio, raiva, ficar preso nisso. Não consegue sair, porque aquele sentimento a domina. Então hoje, essa palavra é para te libertar de todo tipo de sentimento ruim que ficou, que foi causado, não é injustiça que aconteceu. Muda isso no teu coração. Olhe com os outros olhos. Eu falei para eles ontem assim: em tudo eu aprendo. Eu aprendo em tudo. Aprendo com as pessoas boas e aprendo com as pessoas o quê? O que eu aprendi com a gente ruim, pastor? O que a gente aprende? Eu aprendi a não ser egoísta. Eu aprendi a não ser, a não fazer, a não ter a postura. Aprendi, me ensinou. Aprendi. Então coloca no teu coração, não deixe mais essas emoções atrapalhar a tua vida. Não deixa mais isso dominar o teu coração. O Senhor, Ele tem que estar em primeiro. Primeiro. Todos os domingos vamos olhar assim: primeiro Senhor. Primeiro Senhor. Depois a gente faz qualquer coisa. Primeiro o Senhor. Tem primeiro na minha vida. É o radicalismo que você precisa exercer contra as outras coisas. Não tem jeito. Não é orar, é cortar, arrancar. Esse radicalismo precisa existir na nossa vida cristã. Se não formos radicais, ou se adotarmos essa frase, que é uma frase tão enganosa, satânica: eu não vejo mal nenhum. Eu não vejo mal, eu não vejo mal nenhum nisso. Irmão, o cristão tem que detectar o mal. O cristão tem que ver aonde está o quê? Não acabou a gente. A gente tem que ter a capacidade de enxergar e perceber aonde está o quê? Não coloca no teu coração isso. O Senhor vai primeiro. Haja esse radicalismo. Eu tenho certeza que Deus irá transformar a tua vida. Amém, igreja? Vamos aplaudir Jesus muito forte. Aleluia. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, vamos orar. Você vai ouvir falar essa frase: a oração é nesse exato momento que tudo pode mudar. É na oração que pedimos condições, é na oração que pedimos força, é a oração onde Deus limpa